seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição, aliás, episódio 2 do nosso podcast Voo Direto, aqui diretamente da Escola Superior do Ar. É um prazer tê-lo aqui conosco, para discutir temas, obviamente, relacionados aí a este maravilhoso mundo da aviação. E hoje nós temos aqui conosco a presença da professora mestra Débora Cristina da Silva, professora aqui da nossa escola, que tem nos ajudado bastante na formação, na capacitação de nossos estudantes. E hoje vamos aqui, então, conversar um pouquinho sobre o universo do atendimento em voo, falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem aqui na Escola Superior do Ar e também falar um pouquinho aí sobre carreira, sobre os caminhos aí possíveis que podem ser seguidos para que você, que tem o sonho de atuar na aviação, que esse sonho possa ser realizado. Professora Débora, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, é uma grande satisfação. Seja bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Vai ser mais fácil aqui, já que nervoso, mas vai dar tudo certo. Não, isso é normal. Você sabe que a gente estava até antes de bater um papo de carreira, conversando sobre ingresso na aviação, e eu trabalhei na PAG, né, por muitos anos, quase 16 anos na PAG, depois fui para a TAM, e em um determinado momento da minha experiência na PAG, eu participei de um programa chamado Safety Plus, né, que era um atendimento era um treinamento voltado para o pessoal de linha de frente do aeroporto, e nós, imagina, né, eu sou um economista, então na época eu tinha lá uns contatos com os colegas na área de RH, e como eu já lecionava a época, eu achava que eu tinha um certo jeito ali para a instrução, eles me aceitaram, correram o risco de me aceitarem. E então eu trabalhei nessa área, então fiz um treinamento, uma capacitação de um mês, sobre como lidar com passageiros alterados, né? que é um negócio muito difícil, né? E nós temos alunos, inclusive, né, que trabalham em linha de frente em aeroporto. Eu já tive diversos alunos que trabalharam em linha de frente, era muito comum, assim, nossa, isso hoje foi tenso no aeroporto e tal. Como é que você vê essa questão aí do atendimento, né? Qual é o grande desafio aí do atendimento hoje, mais especificamente, de uma forma mais geral, né, e mais especificamente na aviação, na sua visão? Eu comecei a fazer muito tempo já, mas foi produzido nos anos 90. Desde aí das redes sociais, o que está acontecendo, essa linha de frente, os passageiros alterados, por conta de atraso, eles não entendem a questão de meteorologia, e aí os comissários, todo mundo está saindo vídeos, né? Nessa época já tinha essa demanda, imagina nos dias atuais, como que está. Então, assim, esse atendimento hoje é um fator essencial da treinamento, ter uma capacidade, assim, de, eu falo com meus alunos, né, que a gente fala demais, eles têm que ter aquela paciência, tem que estudar muito, saber lidar, até que eles não com eles, em sala de tutorial, inclusive, assim, tinha piloto, tinha passageiro alterado, tinha um comissário, e como lidar com aquela situação. A aluna, ela fez uma pergunta, a gente tinha um piloto, estava nervoso, acreditado, e o piloto, não, ele tentando conhecê-lo para ver aquele desastre do bom trabalho, sabe? E a gente simulou, naquele momento, assim, como acalmar e como fazer com que o piloto ouvisse o piloto. E aí, uma pergunta só que o piloto fez, ali com os alunos, né? Quando começou a pensar, assim, é isso. É você entender essa dinâmica, saber controlar, não ficar alterado, não ficar nervoso, né? Uma situação que deixa o passageiro mais nervoso do cliente, no caso do que não importa se é da aviação, e não ter a calma, a paciência, saber lidar com toda a situação. Então, assim, esse treinamento, sabe, a gente não melhorou. Eu tenho uma frase parecida assim, né? No desespero não sai de casa para mulher atropelar. Nos momentos de tensão, a calma era fundamental, né? Que, aliás, era uma recomendação que nós dávamos, né? O pessoal de linha de frente. Olha, quando chegar um passageiro alterado, ele deixa eu falar, né? Deixa eu descarregar, porque possivelmente, né, a ira dele não está relacionada com o seu atendimento, vai estar relacionada com o contexto dele.
talvez no contexto do caminho de casa até o aeroporto, uma relação de familiar, uma relação de trabalho, né, algum tipo de sensação negativa que vai se acumulando, e aí ele encontrou aí um para-raio. Ele encontrou um para-raio perfeito para poder, né, descarregar ali a sua ilha. Ficou um pouco isso também, né? Sim, não só dos passageiros ali, mas a população também. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, pensando assim, pensando em uma dinâmica assim, a partir do momento que está todo mundo enganado, vai fechar a porta, desespero, por causa de todos os problemas que estava prejudicados naquela semana, naquele dia, ó, anotou? Está aqui dentro, fechou esse senso. Feito legal, fechou a porta, tranquilo, vai seguir aqui, todo mundo que está precisando ficar aqui, perigoso, tranquilo, sair, pega o seu probleminha e vai. Para ter toda aquela dinâmica, para ser outro todo esse desgaste, mas se tiver família, está todo mundo ciente do que precisa ser feito. Você percebe que a taxa de irritação entre passageiros tem aumentado? Tem aumentado? E mesmo com esse movimento de divulgação desses casos, né? Tem casos que são bizarros, né? Um caso recente, né? Uma passageira, um filho, uma aeronave, e aquilo clicou nas redes, né? Então, tem uns casos que são isolados, não cai na rede social, também vários, você vai perceber nos comentários, aconteceu comigo, estava não é. Vários comentários que a gente não tem ideia. Mas, assim, eu tenho um amigo que está contando, e fala, sabe, como foi seu voo? Vou ter tranquilo. Foi tranquilo. Mas é sempre tranquilo? Não, tem um ou outro que às vezes tem uma medicação, às vezes bebe um pouquinho para ter medo de voo, então acaba sendo um pouco alterado, toma uma medicação que para manter, né, a tranquilidade, para prevenir, mas dá algum tipo de alucinação. Por exemplo, tem casos de alguém que toma a porta do voo. E aí foi verificar, era por conta de uma remédio que tinha tomado e foi uma alucinação. Então, quando a porta não estava na aeronave. Pô, é bom que a nossa audiência saiba que é possível o passageiro conseguir abrir a porta. Sim, então, porque também tem que controlar o passageiro, né? Tem os comissários que são aptos para controlar toda a situação. Aliás, os profissionais, né, os comissários, eles têm uma formação específica para lidar com esse tipo de situação. Né? Eu gosto muito que abrange não só como a meditação. Eu tenho vários exemplos no dia a dia, tanto na escola, como no trabalho, delivery, docência situacional, como lidar com uma situação, a fadiga, o estresse no dia a dia, porque assim, o comissário, quando a gente fala comissário, mas eles não se orientam da gente de segurança. Então, aquele olhar que tem que ter. Eu sempre falo assim, como fiz o curso, e que foi maravilhoso, todo lugar que eu vou, primeira coisa, todo lugar que eu entro, eu já vejo estrelinhas. E aí eles começam a verificar isso também. Eu falei esse exemplo, assim, eu viajei para o eu fiz uma lei de folheto da aeronave. Ele quer a aeronave até o modelo, quantos assentos. Então, cada um tem um jeito, né? Tipo, cada um tem. Isso. Aí a saída de emergência, extintor mais próximo. Mais que eu falo para isso. Emergência, né? Sim, é importante. E observar todos os passageiros. Pode, não vai lembrar o nome, às vezes, quando alguém a gente não conhece. Mas olhar que está andando para cada um meio que você percebe que isso está com medo, se feliz, a conversa está tranquila, se está meio alterado, você consegue ver essa percepção durante o voo. E aí você pode ajudar e passar para os colegas também. Então, se não for isso, não importa. Você vai errar, você pode, o carro, por exemplo. Todo mundo fala assim, tem aquele postozinho do carro atrás do banco. Ninguém mexe nele. Entende? Sim. Gente, se percebe, mas ninguém mexe. Se não uma piada busca, e vai para trás assim, a vida leva para todo dia. Você entrou no Uber, assim, já sobe. E se tiver uma batida alguma coisa, ela não vai te atrapalhar, uma coisa mais grave, né? Então já vai. Então, essa medida, eu não vou falando tudo, gente. Você faz isso. Entra no Uber, então você já levanta. Não faz isso, tá baixo,
Não sabe Não sabia, não fazer isso. ninguém faz, né? Ninguém faz. É uma medida de segurança. Sim. Então, tudo isso que eu vou fazer assim, não importa se está de terra ou de ferro, é medida de segurança. E é para você, para sua família, que fica forte. Uhum. E essa coisa também da saída de emergência, né, ela traz mais conforto, assim, porque geralmente a distância da poltrona é maior. Né? No entanto, tem aquele peso psicológico de, olha, se for uma coisa que eu vou ter que coordenar aqui, né, a abertura de porta, não é isso? É, tem uma distância assim, né? Eu, por exemplo, como sou alta, não sei, eu tenho que já escolher o lado da saída de emergência. Porque eu fico meio então, não tem problema. Eu perguntei se todo dia de estar fazendo ali. Eu já pego a saída de emergência, eu já pego. Eu fiz a atenção, porque ninguém precisou começar a falar, fazer todo o. Está informando, né, sobre as emergências, luzes, O pessoal em relação a essa questão dele de voar, né, que é muito comum, né? O comissário passa, faz aquela varredura ali, né? Ele percebe que passa de pneu, e é curioso, né? Porque parece que também há uma estatística que mostra que não é pouco o número de pessoas que têm medo de voar, né? Assim, e eu digo assim, né? As pessoas têm medo de voar, que é o primeiro voo realizado. A partir do segundo, eu vou perder o medo relativamente. No primeiro voo, Vocês sabem quando eu veio da Varig, a gente tinha bilhete, né? De tarifa zero, mas a gente não tinha direito de espaço positivo no voo, né? Então, nós se espera, né? Então, uma vez eu peguei uma passagem do irmão, viajando de Confins para São Paulo. E foi a primeira vez, pelo voo dele, né? Muito tempo para a Varig. Não, vamos lá, eu não sei o que, ele foi comigo. Então, nós fomos nós voltamos de Confins para São Paulo. E aí nós pegamos o voo, foi um voo assim, terrível. Eu nunca peguei um voo daqui. O voo decolou, e já pegou turbulência, veio chacoalhando, e eu peguei a última fileira. A gente era você de espera, então sobrou, foi lá o final da aeronave. Então, nós ficamos lá na última fileira. E veio chacoalhando, esse avião. E eu fiquei meio tenso, mas eu não podia falar com ele, porque era o primeiro voo dele. Quando o avião pousou aqui, como ele, nossa, nunca peguei uma situação dessa, tão tenebrosa. Ele virou para mim e falou comigo assim, né? Assim, fiquei tranquilo, cara. Você disse que não é a coisa mais segura do mundo. A minha tranquilidade foi importante para acreditar a tranquilidade dele, né? E é isso, né? Porque todo mundo está ali olhando para os sites. Se ele está tranquilo, passando essa tranquilidade em meio à turbulência, ele vai estar tranquilo, fica calmo também. Então, tá nervoso, para, porque sabia. E eu faço isso, nós fazemos especificamente, né? Está com muito momento, você olha para o comissário, você vê o comissário ali recolhendo as coisas, parando, né? Sentadinho ali, está ali aguardando. Bom, tudo bem, né? Eu perguntei nacional, eu falei assim, não, os professores, todo mundo está perguntando, eu primeiro, eu já acostumei, não tem que ter medo, e eu tenho, sabe? E essa questão dele, inclusive, uma outra amiga nossa, ela sentiu um curso de doutorado, eu falei assim, gente, eu preciso, sei que eu provavelmente, eu estou com medo de medo, eu já estou com medo de eu não sei o que eu faço, não, tranquilo, mas eu não dúvida, porque eu estava sentindo isso também. Eu costumo dar estatísticas, professor. Como eu disse, né? Assim, quantas decolagens são realizadas por ano e quantos incidentes, não é um acidente, quantos incidentes ocorrem. Então, no mínimo, nós temos no Brasil, né, pelas minhas contas, no Brasil, enquanto não vai ter quase 1 milhão de voos por ano. Então, se você imaginar de um acidente vai de grande proporção para outro, você tem um intervalo, você olhar aí a história recente na população brasileira, então, espaço de 10, 15 anos entre um acidente e outro. Então, estou falando de 10, 15 milhões de voos, ou seja, de um acidente para 10, 15 milhões de voos. Então, assim, me apoio na estatística, para fazer um voo mais tranquilo. Infelizmente, os acidentes, tem toda uma investigação e já está não acontecer. Sim. Então, aí é uma segurança mais para passar para os alunos, passar para os pacientes também.
infelizmente teve, ok, mas aí é uma falha humana. Redundância de sistema, né? Redundância de sistema, tem o aprendizado, a curva de aprendizado, né? Com os acidentes regressos, né? Aliás, esse é um tema que vamos trazer aqui para a nossa audiência em breve, né? Falando do voo, também que está dentro do escopo aqui do nosso curso, né, de transporte aéreo. Professora, e aí, falando um pouquinho, já que você está falando aí sobre as suas experiências em sala de aula, né? Como é que você encara a dinâmica e o desempenho dos alunos na sua dinâmica de aula, no processo de aprendizado? Você que faz essa pergunta, porque eu sei que você é especialista nessa área também, né, de pedagogia e de aprendizado, e eu acho que você tem propriedade para falar sobre isso. E no caso particular dos nossos estudantes da escola superior, você percebe ali uma dificuldade, você percebe um brilho nos olhos, você percebe uma desmotivação ou uma motivação? Como é que é essa dinâmica? Olha, eu vou falar motivação, porque você sabe que a aula de sexta-feira não é fácil, né? Sim, é um desafio. É um desafio. É. Eu falo para vocês, esse semestre eu estou bonitinho, todos vieram de sexta-feira. Não vieram no dia que não tinha aula, né? Mas nos outros, assim, que você percebe, aí, são eles que são motivados. Esse brilho no olhar, aquela sede de conhecimento mesmo, de entender, de estar presente, são questionadores. Então, eu vejo, eu tenho que trazer para ele, é teoria, ok, mas eu tenho que trazer uma dinâmica de prática, por exemplo, assim, eu trago alguns vídeos de casa, algum vídeo ali, falo do vídeo, pergunto para eles alguma coisa nesse sentido, olha o que vocês acharam, o que vocês fariam nessa situação, às vezes, de conflito, na cabine, do outro, ou então entre comissários, porque antigamente não escrever, hoje, né? Não tinha, o piloto, ele era a questão da hierarquia, né? Ele decidia tudo, praticamente, né? E hoje não, hoje já tem a articulação que faz parte dele, porque ele sabe o que está acontecendo em marcas parceiras e como comissários. Ele também está muito mais importante, ok? Mas o que está acontecendo novamente? Às vezes não foi profissional, às vezes está brigando, alguma coisa nesse sentido, ou então um, sabe, brigou com o outro, teve algum tipo de violência. Então, ele tem esse contato ali. Então, eu gosto de trazer essas dinâmicas para ele, até das coisas atualizadas da própria lei social, a história, chegando para esse verídico, passando para eles. Então, eu percebo a vontade deles, sim, de terminar o curso de bolo e já começar a atuar. Inclusive, eles ficam até procurando vagas, né? Bonitinho, eu vi isso, eu compartilhei com eles. A pessoa tem uma dúvida naquele site tal, vamos ver aqui agora. Então, tem que ser uma coisa assim, diferente de sala de aula. Acho que essa aprendizagem, a gente aprender junto com o aluno também, para interagir, para todo mundo aprender. Ele sabe tudo, o conhecimento, é um aprendizado específico. Aliás, você dizendo isso me faz lembrar um depoimento de uma aluna, né? Muito recente, e eu dirigi uma pergunta a ela, que a fez ingressar na aviação, se ela tinha alguém na família que já estava na aviação. Ela disse, professor, ninguém da minha família da aviação, eu simplesmente estava andando e me deparei com um folheto, e eu vi o folheto lá com o transporte aéreo. Eu disse, bom, eu estou aqui próximo, por que não fazer? E ela fez, né? E ela está fazendo, ela está indo já para o último semestre do curso, vai se formar agora no último semestre. E está adorando. E assim, curiosamente, depois de um mês do curso, ela foi chamada para trabalhar no aeroporto de Guarulhos. E hoje ela é agente, né? De despachante de voo, né? Trabalha no atendimento na sala de embarque. Então, é muito legal esse depoimento. Você me viu, né? Que a aviação, até tem muitos estudos aí da IATA, né? Da Associação Internacional das Empresas Aéreas, e elabora uma série de estudos no campo do setor aéreo. E haverá um déficit de pilotos, haverá um déficit de profissionais, a despeito da nossa indústria usar muita tecnologia. A nossa indústria é intensiva em tecnologia. Tem alguns estudos também, né, de biólogos, a ponto que assim, o avanço tecnológico e a eficiência, a produtividade da nossa indústria aumenta de 5% ao ano, porque é uma indústria, por natureza, tecnológica. Ela não é uma indústria altamente empregadora de mão de obra, comparar com os outros setores, o setor de serviços, o setor de comércio, o setor de construção civil.
são setores que demandam do trabalhador, né? O nosso setor, ele demanda um profissional muito especializado, né? Um nível de qualificação muito específico. Então, você precisa ter o comissário que passa uma bateria de treinamentos, o piloto que passa uma bateria de treinamentos, o agente, o analista dentro das companhias, né? Nós estamos falando agora do DOV, né? Também tem uma formação muito específica, né? Então, e essa especificidade na formação do profissional é uma vantagem, porque, eu digo assim, se ele não trabalha na empresa A, ele vai trabalhar na empresa B, se ele não trabalha na empresa B, ele vai trabalhar na empresa C. E quem está na área de transporte aéreo, na minha leitura, pode trabalhar não apenas no segmento da aviação, mas pode trabalhar no segmento do transporte, porque tudo que desloca de A para B, né, vai implicar nos desafios, né, que existem no transporte aéreo. O avião decola, mas os ônibus deslocam de A para B, os trens se deslocam de A para B, navios se deslocam de A para B, então você tem um campo de trabalho, né, profissional, né? Eu acho que essa... E no caso particular dos estudantes de aviação, que eu percebo, né, e nos nossos estudantes, principalmente, é um brilho nos olhos, né? E a gente também tem um corpo docente, né, que está muito alinhado, né? Um corpo docente muito experiente, né, que tem uma trajetória já, né, na indústria aérea, e isso faz muita diferença, né? Você percebe qual é a percepção que você vê dos estudantes em relação ao corpo docente? Eles se engajam, eles se envolvem? Olha, eles são bem questionáveis, eles se envolvem. Eles querem saber, querem entender a dinâmica. Quando você fala de tecnologia, você fala assim, a tecnologia vai levar o trabalho, a tecnologia. Precisa de alguém que está validando essa tecnologia. Eu falo para eles o seguinte, eles estão aqui, eles iniciaram os cursos, eles não podem parar aqui. Tanto aqui como no UFS, no curso, começou a estudar, foi o começo, precisa atualizar tempo, né, essa questão da segurança, da tecnologia, porque é que nem um exemplo da IA. Você está ali, você tem uma dúvida, ali tem uma coisa da IA, tem outra, e eles vão atualizando. Quando eles vão atualizando, tem mais ferramentas para lidar. E a gente tem que estudar para lidar com as ferramentas também. Então, no transporte, também, tecnologia, é a mesma coisa. Então, tem que estudar mais ainda, para poder estar ligado ali na sua função profissional. Não, perfeito. Aliás, eu vou dizer o seguinte, né, que uma frase que eu uso muito, né, que a gente coloca no profissional do Durant, que diz que abre aspas, né, educar-se é descobrir a nossa progressiva ignorância, fecha aspas. A gente, na aviação, quanto mais você vai estudando algo, mais você vai descobrindo algo. E eu sempre digo o seguinte, que os nossos estudantes, eles, ao final do curso, passam a ter uma percepção do setor muito mais abrangente do que nós. Porque nós somos muito especialistas numa área. E os estudantes estão em contato com segurança de voo, meteorologia, teoria de voo, regulamentos, né, saúde da aviação, economia. Eles saem, né, do nosso curso com uma percepção, uma compreensão mais holística do setor, né? E a aviação é uma coisa muito cheia de uma coisa gostosa. Então, as pessoas mais vão na aviação, vão entender isso comigo. Você está ali, administração, direito, economia, pedagogia, você está ali. Eu gostei da aviação, como você fazer, sabe, estudar, estudar, você pega as coisas fáceis, né, do estudo, da questão de saúde, e fazer uma teoria ali no estudo bem, por exemplo, com RCP, questão de tudo. Então, na questão de segurança, que a gente está falando de extintor, saída de emergência. Então, você aprende isso, seu dia a dia é uma coisa totalmente diferente, é computador. E os alunos começam a eles percebem isso também. E que a aviação é diferente, é uma coisa que você não sabe o quê. Todo lugar que você vai, a gente percebe isso, né? Porque Sim. Eles Não, glamour, né? Até hoje. Sim. Na Europa, Estados Unidos, países, né, onde a aviação é difundida, isso não é tão evidente, mas aqui, abaixo do Equador, né, voar ainda é um privilégio, né? Sim, sim. E para isso, antigamente, a gente sabe que era mais difícil fazer uma aviação. Tinha toda uma questão de estudo, de ética, idade, indicador, maquiagem, essas coisas, né? E eu ficaria muito assim, na questão das companhias aéreas, por exemplo, lógico, você tem que ter
saúde, você tem que estar bem, você tem que fazer o curso, tudo. Mas tinha até um fator limite de idade também. Hoje não tem, infelizmente eu vi que tem comissário de 60 anos, já tentou, conseguiu e está voando. Isso é muito comum, inclusive nas grandes empresas fora, tem comissário, essa facilidade. Isso é muito comum. Sim, pela primeira vez, não que secretário, né, lá atrás, não, para agora. Decidiram fazer o curso, passaram e estão. E você disse uma coisa interessante aí sobre o grau de dificuldade, né, no aprendizado sobre temas de aviação. E aí eu me recordo quando eu fui trabalhar no quartel-general da Varig, no Rio de Janeiro, eu trabalhei no Santo Dumont por alguns anos, e lá eu trabalhei do lado da presidência da Varig. Nós éramos uma equipe que dava assistência para a presidência nas decisões estratégicas. Então, a gente monitorava os mercados, analisava desempenho, custo, receita, rentabilidade, enfim. E quando eu fui para lá, nós passamos por um treinamento que durou um mês. Então, você imagina você sendo pago para estudar, né, dentro da empresa. E foi um negócio maravilhoso, porque eu aprendi tanta coisa na aviação, assim, aprendi o que era SPA, acordo de empresas, como é que funcionavam os acordos das empresas, sobre gerenciamento de preços nas companhias, como é que funcionava esse negócio, preço da passagem, porque os preços da passagem mudam tanto, estrutura de custo, aluguel de aeronave, negociação de aeronave, como você compra avião, esse processo, né? Malha, como você constrói uma malha aérea, você vai colocar um avião onde, né? O avião vai pode A para B, mas qual A, qual B, né? E o que você vai produzir, né? Vai produzir combustível, como é que você vai operacionalizar essa malha? Sensacional, tipo de rede, né? Você vai operar no hub, né? Você vai levar direto para a cidade, como é que funciona isso? Olha, foi uma escola. E assim, a cada dia era um flash, né? Era um aprendizado diferente. E eu acho que o curso, né, o curso de Escola Superior do Ar, proporciona isso, né? Porque você tem um leque de professores, cada qual, né, com profundidade de conhecimento nas suas respectivas áreas, e isso faz diferença para o aluno, né? Para o estudante, quando ele se depara com um professor, e sobretudo é um profissional da aviação, muito é verdade, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, o seu Martinho, eu estava com uma dúvida professor, isso tem que estudar aqui. Então, esse leque de especialidade que vocês também, a gente tem essa troca também. Às vezes tem uma dúvida, não vai nada, fala que eu tenho uma dúvida, olha, eu não sei. Então, a gente tem essa troca de vocês também e com os próprios alunos. Até lá no não, aliás, eu sempre digo, os professores, quando a gente se encontra, né, pela aviação, né, as experiências, isso é muito bacana, né, muito legal. Eu queria, na verdade, já nós não falamos sobre isso, né, sobre essa questão do aprendizado. É muito comum aquelas pessoas que olham para a aviação, e eu digo isso porque quando nós passamos aqui daquele aeroporto de Guarulhos, por exemplo, né, e qualquer aeroporto, quando eu um pousando e sai para frente, e fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu sempre digo, olha, se você se emociona de um avião pousado para lá, você tem pé na aviação. Pode acreditar que pode dar certo. E as pessoas têm um certo receio, né? De, isso aí não é para mim, né? Enfim, como é que é? Como é que você enxerga? Qual é o conselho que você poderia dar? As pessoas que têm o sonho de trabalhar na aviação, mas acham que é difícil, quais os caminhos, o que ela pode fazer para diminuir essa dúvida? Sabe o nome que tem? Então, se informar, tem uma escola, conhecer, né, a equipe de vocês, conhecer o curso, a estrutura, tirar todas as dúvidas, se tem medo de alguma coisa, por que esse medo, né? Quando começar o curso, aconteceu comigo, uma ideia. Então, assim, eu acho que é o primeiro passo para tirar todas as informações, tirar as dúvidas e iniciar o curso. Quando começar o curso de falar bem, começar nesse mundo da aviação, vai ser já tem aqueles cursos, já tem que ter em outro, né? A nossa grande amigo, mas quando chega perto, não é nada, né? Colocar ali a grande corpo é necessário. Eu
Então, acho que o meu conselho é esse, né? Ir para a escola, para adultos, conhecer a equipe docente, a coordenação, conhecer todos os equipamentos, se puder também, né? E eu acho que porque é um estágio também, né? Procurar já, né? Quando você ingressa no curso, você já pleitear, né? Oportunidade. A minha aluna mesmo, agora, no final do semestre, ela falou, eu fui contratada pela uma companhia aérea. Ela falou que ele já passa todas as dicas dos outros colegas também. Olha, nessa minha vida acadêmica, pelas minhas contas, assim, por alto, eu já passei mais de 15 mil estudantes por mim, no geral. Na aviação, foram mais de 10 mil. E eu tenho ainda, assim, acompanho alguns deles. Muitos deles já muito bem encaminhados, muitos deles já pilotando aeronave. Tem vários casos, assim, que eu conversar, né, sobre casos de sucesso de estudantes que passaram por nós e que galgaram posições nas empresas. Né? Nós tivemos, inclusive, aqui recentemente a presença do atual presidente, né, presidente da Conecta, que foi meu aluno, meu orientando de TCC comigo, né, o Vitor, e ele falava comigo assim, o meu sonho é trabalhar na aviação, professor. E não tinha ninguém na família também com na aviação. E eu via aquele menino cheio de brilho nos olhos. Esse é o primeiro passo. Tem brilho nos olhos. É o primeiro passo. Né? E aí, ingressou, fez o curso, né, conosco e tal. E depois fez o trabalho, eu orientei o trabalho dele, fez um trabalho sobre aviação regional, inclusive. E ele ingressou na Azul depois. E hoje ele trabalhou no planejamento de malha da Azul. Então, é o responsável lá por definir para onde o avião vai voar. Isso é muito legal, né? Você ter uma... É um processo dinâmico, né? Retroalimentador, né? Você vai estudando, você vai discutindo, você vai se inserindo, e vão abrir novas perspectivas para você estudar isso aqui, você vai estudando, né? É o óbvio, né? É o óbvio, mas que funciona bem, né? Você sabe que eu tive eu entrei na aviação assim, com um acaso, né? Eu precisava pagar, né? Trabalho na aviação, eu preciso pagar a faculdade e eu consegui entrei na vaga, né? E foi um lance de sorte, eu diria. Mas quando eu entrei na vaga, eu comecei a perceber que nos corredores da companhia falava-se muito inglês. E eu achava aquilo o máximo. Uma empresa, os corredores, mas eu pensei que imediatamente, se eu não fizer de inglês, eu não avanço aqui, eu não vou conseguir. Então, essa percepção é importante, né, do profissional. Eu poderia fazer o contrário, acho que a empresa é um problema, cada um oferece curso de inglês, né? E aí você acha problema, e aí você não faz. Mas, sim, na minha época não tinha internet, né? Nos anos 90, mas estava permitindo, oferecia o curso de inglês. Então, hoje está muito mais fácil. Aliás, hoje em dia, né, como já falam, né, inglês, né? E aqueles que não falam, só começar como você falou. Mas legal, pessoal, eu queria mais uma vez te agradecer, tá? Por ter sido convidado aqui conosco, muito obrigado. E aí, a gente palavras finais para a gente encerrar com o nosso programa. E, assim, é só começar. É só, né, procurar um curso, identificar também. Eu pensei sobre as nossas ofertas, por sorte, tem cursos também, né, de novo. Então, e eu estou Legal, professor, muito obrigado. E para você que está aqui nos assistindo, para conhecer os nossos cursos, acesse o nosso site, Escola Superior Uruguai. Tem acesso a todas as informações do nosso curso. É um grande prazer tê-lo aqui conosco, para parte dessa comunidade, e juntos construindo aqui a nossa aviação. E uma saudação especial também para os nossos amigos da FIG, que têm nos ajudado aqui na gravação do nosso podcast. Então, veremos no próximo episódio. Um abraço. Até mais.